Aquela história assim, o Bolsonaro ganhou porque não tinha Lula, Lula ganhou porque não tinha Bolsonaro. Agora a gente vai tirar, né, a prova dos 30, como diria, né? Não é uma disputa, uma briga entre política, entre economia e saúde, saúde e economia. Se nós não resolvermos o problema da pandemia, a economia não volta ao lugar. Mas eu creio que o final dessa pandemia, nós vamos ter um resultado positivo, inclusive com a liderança do Bolsonaro. Aí o presidente deu um mau exemplo, Simone. Nós temos que avaliar isso. A gente já previa que o clima iria esquentar e que eu acho que isso já é um termômetro do que vai ser a eleição do ano que vem. Todo mundo quer esse debate, vai pegar fogo no parquinho, assim como já pegou um pouquinho aqui hoje. Ciro Gomes ou João Dória? Eduardo Leite ou Sérgio Moro? Fala, turma! Começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de informação, de entretenimento, de humor. Eu sou o Lucas Vel e comigo está sempre ela, Capaiva. Olá, gente. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo, assistindo aí pelos streams. Mais uma Conversa Fiada iniciando e hoje com mais um tema polêmico, né? E um dos mais polarizados até hoje, né, Lucas? É verdade. Então é um prazer estar com você que nos escuta em áudio pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music, ou em vídeo pelo YouTube. Aproveite se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, compartilha comigo, faz toda aquela coisa que tem que fazer e deixa teu like e tua sugestão de tema para o próximo episódio. Vamos começar então mais uma Conversa Fiada. E o tema de hoje vai ser as eleições de 2022, né? Bolsonaro versus Lula. Afinal, quem vai ganhar essa? Em 2022, o Brasil volta às urnas para definir quem irá comandar o país pelos próximos 4 anos. Mas no último 8 de março, uma decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou os processos do ex-presidente Lula, reacendeu a disputa e antecipou o debate das eleições de 2022. Com a decisão do ministro, o ex-presidente volta a ser elegível, mesmo ainda cabendo recursos, né? Já apresentado pela Procuradoria-Geral da República e novo julgamento. As pesquisas de opiniões, os grupos de WhatsApp e a internet voltou a se dividir num possível segundo turno entre o atual presidente e o ex-presidente, relembrando, em partes, os embates de 2018. Existem também aqueles que defendem que esse é o momento de surgir uma terceira via e quebrar essa polarização, que marcou a eleição de 2018. Mas as pesquisas até o momento deixam claro que o segundo turno deve ser Bolsonaro versus Lula. Então, será que já temos como prever que vai ser este mesmo segundo turno de 2022? Né? Quais os movimentos estão se formando para essa nova eleição? Será que vai surgir uma terceira via? Então, para conversar com a gente sobre isso, convidamos a advogada e economista, atual secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Canoas e também presidente do PRTB Mulher Estadual, Simone Sabino. E o metalúrgico, ex-presidente da Câmara dos Deputados e deputado federal por 4 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, Marco Maia. Marco, vou começar contigo. Primeiro, obrigado por topar conversar com a gente. Podemos garantir já que o segundo turno de 2022 vai ser entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Olá, Lucas, Carol, Simone. Uma satisfação, um prazer estar com vocês aqui neste podcast. E também dando bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, né, a esse podcast. Olha, eu te diria que em política nada é definitivo, né? Você sempre pode ter alterações, variações dos cenários políticos, econômicos, sociais, ou seja, a própria conjuntura econômica, política e social do país em um ano pode mudar muito, né? E, portanto, você fazer uma afirmação categórica de que nós teremos no ano que vem, né, uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, eu te diria que é temerário você fazer isto de forma categórica ou tão definitiva. Agora, todos os elementos apontam para isso, né? O que a gente assiste hoje, se fôssemos tirar uma radiografia ou bater uma foto do momento atual, nós teríamos uma eleição que se daria num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou entre Bolsonaro e Lula. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa, uma reportagem feita
por aquele site Poder 360, eles têm feito análises e pesquisas quase que semanais já há algum tempo, né, e conseguem com isso, é óbvio, ter uma projeção mais forte, enfim, mais consistente sobre o processo eleitoral, e a notícia que eles vincularam hoje, a matéria que eles vincularam, dá conta de que apenas 12% dos entrevistados, ou dos eleitores brasileiros, não votariam em Bolsonaro ou Lula na próxima eleição, né? O que dá, é óbvio, um grau de consolidação do voto razoável, né? E aponta um cenário muito forte, muito consistente, tal, de uma polarização entre Lula e Bolsonaro, que eu diria que é uma polarização entre direita e esquerda, né? Nós, hoje, temos muito menos espaços para centro, eu diria que temos menos espaço para o centro e mais espaço para a extrema, para os extremos, né? Que seria para a extrema esquerda, para a extrema direita. E esse talvez seja o grande desafio que vai estar colocado, né, para quem estiver disputando a eleição, que é ganhar este centro, né, estar mais próximo deste centro político, seja ele o centro-direita ou centro-esquerda, né, que pode, é claro, com isto garantir o futuro, uma vitória nas eleições. Então eu não cravo que será Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, mas também acho que há uma tendência muito forte, muito grande, para que isso venha de fato acontecer e se repetir, né, essa disputa direita-esquerda de forma mais clara, mais objetiva nas eleições do ano que vem, em 2022. Então a gente vai puxar para Simone, e a gente sempre faz a mesma pergunta ali. Simone, o que tu acha? A gente pode já garantir, ou a gente já pode afirmar que esse segundo turno de 2022 vai ser entre Bolsonaro e Lula? Bom dia, né? Boa tarde, vou seguir também, porque a gente não sabe o horário, né? Eu não almocei ainda. Lucas, Caroline, Carol, Marco Maia, meu vizinho, não sei se continua sendo meu vizinho aqui no Moinhos de Vento. Continua? Sim, continuamos por aqui. Eu também, continuamos aí, então, eu também não vou afirmar, né? Hoje, se fosse hoje, nós diríamos Lula e Bolsonaro. Porém, nós temos um tempo aí a andar, né? A gente sabe que a gente não tem bola de cristal. O que vai acontecer, né? Como vai se dar essa pandemia? O que vai acontecer com Lula? O que vai acontecer com Bolsonaro? Mas é certo, né, que se tivermos uma disputa entre Lula e Bolsonaro, eu acho que vai ser muito bom até mesmo para a sociedade, né? Acho que é um momento de se mostrar realmente o que a sociedade quer. E também pode existir nesse meio tempo aí uma terceira pessoa, né? Quem sabe não veio uma mulher, né? A gente não sabe. Nós não temos como afirmar. Na política, na economia, a gente sabe muito bem que as coisas mudam, principalmente na política. A gente dorme com uma política e às vezes acorda com outra, né? E nós temos esse fator, infelizmente, que está pesando bastante, que é essa pandemia, essa doença, que está mexendo muito não só com o Brasil, não só com Canoas, não só com o Rio Grande do Sul, mas com o mundo inteiro. Então, ficaria muito difícil afirmar. Acredito, sim, que terá Lula e Bolsonaro em 2022, sim, inclusive para segundo turno. Mas afirmar isso não temos como dizer. Eu sempre digo que que nem processo, né? Tu trabalha todo com procedimento, com processo. Nós vimos aí a modificação do processo do Lula, né? Que em certas partes, totalmente correto, né? Então, a gente sabe muito bem que o andamento de um processo pode mudar no finalzinho, né? Nos últimos minutos, assim, que nem jogo de futebol. Então, é muito complicado. Mas eu creio, sim, que vai dar Lula e Bolsonaro. Vocês acreditam, assim, de fato, tá? Eu sei que existe uma polarização e era muito grande entre o PT e o PSDB de quase todas as últimas eleições, desde o período democrático, e aí depois vem o fator Bolsonaro em 2018, que surge como alguém que ninguém acreditava que poderia vencer uma eleição, e aí vai para o segundo turno e aí vence a eleição. Mas vocês acreditam mesmo que no atual ambiente, com o Lula sendo candidato, vamos colocar esse cenário, tá? Existe uma possibilidade de surgir uma terceira via que possa comprometer a força política que esses dois têm, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, e a gente fala de Ciro Gomes, a gente fala do ex-juiz Sérgio Moro, do próprio Huck, do Dória, o próprio Eduardo Leite, que se fala.
Vocês acreditam que tem, de fato, essa possibilidade de surgir uma terceira via que comprometa a força política de ambos? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu acho que o capital político de ambos, tanto de Lula quanto do Bolsonaro, está muito firmado, né? Eu não gosto muito dos extremos. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa composição, chegar a um meio comum, né? Eu não gosto dessa coisa de extrema direita, extrema esquerda. Eu acho que todos nós merecemos, né, ter uma conciliação. Mas eu não acredito que vá surgir uma terceira via. Como eu disse, a gente não tem uma bola de cristal, a gente não pode afirmar. Mas eu acho que o capital político, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, é muito forte para existir uma terceira via. Creio, sim, que vai haver uma desestabilização, porque creio que o centro vai apoiar, sim, vai se juntar ao PSDB, esses partidos, com a parte, vamos dizer, né, já que a gente está usando esquerda e direita, com a esquerda. Isso, sim, creio que vai acontecer. Uhum. Olha, eu acredito, viu, que concordo aqui com a Simone nisso, é muito difícil aparecer uma alternativa viável, né, que tenha condições objetivas de se apresentar como viável, como uma alternativa a esse processo de debate, discussão entre a esquerda e a direita. Agora, em 2016, eu conheci um sociólogo no Brasil aqui que fazia pesquisas e análises políticas para a direita, os grandes grupos financeiros e econômicos e tal. E ele me procurou lá em Brasília porque ele queria, de alguma forma, ajudar. Ele analisava os cenários eleitorais naquela oportunidade e ele queria ajudar o PT, ajudar a esquerda a desenvolver a sua estratégia, porque ele já enxergava, né, primeiro que ele, na concepção dele, ele dizia, olha, os únicos que têm condições de trazer melhorias para o povo, né, construir projetos, relações mais claras e objetivas com o povo trabalhador e tal, é a retomada do PT de novo, para retomar, enfim, todos aqueles programas sociais, aquelas iniciativas todas. Mas ele já enxergava naquela oportunidade, 2016, isso, que a força do Bolsonaro era grande, que o Bolsonaro estaria no segundo turno com um candidato da esquerda, né? E aí ele mesmo já fazia essa análise, estou falando aqui em 2016, quando ele me procurou, ele já dizia naquela oportunidade que seria o Bolsonaro contra alguém da esquerda. E ele dizia, se for Bolsonaro contra Lula, ganha o Lula. Se for Bolsonaro contra qualquer outro candidato que não fosse bem pensado, bem articulado, ganha o Bolsonaro, né? E ele estava correto nisso, né? Ele estava certo porque ele já lia que a concepção política do Bolsonaro, ela dialogava com os setores médios da sociedade brasileira com muita força, né? Então, o que quer dizer? 60% da população brasileira é conservadora nos costumes. E o Bolsonaro, ele representa um pouco disso, né? Ele se expressa falando para esta parcela da sociedade brasileira que é conservadora. Já nós temos algo em torno de, aliás, 60% da sociedade brasileira é conservadora nos costumes e é estatista no papel do Estado, porque ela é contra o aborto, é mais vinculada à igreja, aos costumes religiosos, mas ao mesmo tempo ela quer a presença do Estado junto a ela, atendendo às suas demandas e às suas necessidades. Então a população brasileira quer ter saúde, quer ter educação bancada pelo Estado, quer ter políticas públicas fortes e afirmativas. E o Bolsonaro representava, naquele momento, algo assim, né? Ele estava mais próximo do setor conservador, dessa visão conservadora em relação aos costumes, e com uma visão um pouco mais estatista, né? Um cara que vem do Exército, vem das Forças Armadas, ou seja, nunca deixou muito claro essa visão dele em relação a privatizações, a diminuição do papel do Estado. E que, portanto, o adversário do Bolsonaro, naquela oportunidade, deveria ser alguém que pudesse dialogar também com isso. O Lula tem muito disso também, né? O Lula consegue dialogar, conversar com uma parcela da sociedade de forma muito clara, muito objetiva, né? E tem defesas que estão mais para o centro e menos para o extremo, né? Dessa turma que se diz de esquerda e tal no país. Eu acho que agora nós estamos, quero concluir aqui dizendo isto, né? Nós estamos muito próximos disso,
Lucas, Simone e Carolina, né? A sociedade brasileira não mudou nesse período de lá para cá, né? Ela continua conservadora dos costumes, ela continua querendo ver o Estado presente nas suas vidas, né? Desenvolvendo políticas públicas. Eu acho que o grande tema aqui vai ser os candidatos que vão conseguir se aproximar mais desse ideário, né? Trazer isso mais às claras. É óbvio que o debate vai ser forte, né? Acalorado. O próprio Bolsonaro, ele nos surpreende todos os dias, né? Eu diria que eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, convivi com ele por muitos anos lá em Brasília, e ele é capaz de nos surpreender todos os dias, né? Porque fala coisas, às vezes, que a gente acaba não entendendo muito bem, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro perdeu com essa situação da pandemia, que atinge a todos nós de forma igual, né? Ele perdeu a grande oportunidade de se transformar num líder mundial, né? De fazer uma grande concertação no país, né? Entre esquerda, direita, os atores políticos, chamar todo mundo para o diálogo, para a conversa, né? Para ajudar a pensar a saúde e a economia de forma juntas, né? Ninguém ia se negar de discutir isso, de fazer um debate mais unificado, construir um projeto unificado para o país, para enfrentar a pandemia e tratar sobre os temas da economia. Mas ele foi incapaz de fazer esse diálogo, esse debate, de chamar as forças políticas para tratar sobre esses temas. Ele se aproximou muito mais, né, de uma visão negacionista, né, de uma visão, eu diria, de extrema direita. Não sei nem se é de extrema direita, não sei se a extrema direita tem esse pensamento, né? Eu sei que as pessoas que eu conheço da direita em Brasília, né, e que são vinculados ao centro-direita, não têm esse pensamento, esta compreensão. Agora, o Bolsonaro, ele se aproximou, né, de uma visão de mundo, de sociedade, de enfrentamento à crise da pandemia e a economia muito ruim, né? Isso vai estar no debate político do próximo período aí e do próximo ano. Então, em função disso, é que eu acho que nós temos muita coisa para rolar ainda, muito debate para ser feito, até para poder cravar quem vão ser os adversários que vão estar à frente do debate aí no próximo período. Eu já, algumas coisas eu discordo do nosso deputado aí, do Marco Maia, Lucas e Carol. Eu acho que vai vir algumas surpresas, acho que o Bolsonaro, nem tudo eu concordo, né? Como eu sempre digo, todas as pessoas erram, né? Algumas coisas eu não concordo com que às vezes o Bolsonaro se expressa, acho que ele meio que às vezes se expressa afoitamente, né? E nós, pessoas públicas, temos que ter um pouco de cuidado, até porque às vezes o que a gente pretende dizer não é o que chega nas pessoas, e isso às vezes complica. Mas a questão da pandemia, isso se tornou uma política mundial, né? Nós sabemos que em alguns países, como a Itália, eles iniciaram o procedimento todo meio que afoito, também errado, e a questão da vacinação, o que o Bolsonaro queria? Ele queria que iniciasse um trabalho preventivo, né? A gente sabe muito bem que a saúde também é muito preventivo. O que nós não fizemos e o que alguns negaram também, porque não existia uma comprovação científica, assim como não existe uma comprovação científica em fechar os comércios, dizer que não vai se pegar o vírus fechando o comércio. Eu sou, né, eu digo assim, agora falando como secretária de desenvolvimento, eu até tenho um certo atrito comigo mesma, porque eu sou contra o fechamento do comércio, porém, lei e ordens a gente cumpre. E no momento que se determina que o fechamento tem que ser feito, eu estou à frente de uma secretaria que tem que ser cumprida a lei. Mas, no meu interno, eu não concordo, né? Então, é conflito, né, entre a pessoa e a profissional que está à frente de uma pasta. Mas eu volto a dizer que vai ser muito salutar essa disputa de Lula com Bolsonaro. Acho que vai ser um fato histórico, né, na nossa política. Vai ficar muito claro, né, a definição. E para tirar a margem, né, aquela história assim, o Bolsonaro ganhou porque não tinha Lula, Lula ganhou porque não tinha Bolsonaro. Agora a gente vai tirar, né, a prova dos 30, como diria, né? Vamos ter um debate, creio, muito acalorado, né, porque nós somos acalorados, principalmente nós gaúchos, né, mas a gente é muito sangue, né? Aquele sangue nas veias. Só para alfinetar, Simone, e nós vamos ter debates, será? Creio que sim, Acho que nenhum dos dois, são dois homens fortes,
Não creio que eles vão fugir do debate. Não creio. Aproveitando também ali, Simone e deputada Marco, de que forma vocês acham que a pandemia vai interferir e, de certa forma, influenciar nos resultados, né? Então, o combate, digamos assim, a pandemia tem sido feito de uma forma bem diferente pelo Bolsonaro e conversada, né, de outra forma também diferente pelo ex-presidente Lula. Então, o que vocês imaginam que a pandemia possa influenciar? Carol, é muito fácil falar, né? A gente faria assim ou faria assado. Por exemplo, nós tivemos também a crise da H1N1, que também foi, né, uma coisa bem pesada. Eu creio que a pandemia, sim, vai ser uma influenciadora bem grande nas eleições, porque as pessoas, quando tocam em si, elas sentem. Quando é no outro, né, quando é no vizinho, quando é no gramado do vizinho, não está acontecendo comigo. Nós temos isso muito no Brasil. As pessoas não se colocam no lugar do próximo. E sim, nós somos muito individualistas. E isso é uma coisa do brasileiro. Por exemplo, o europeu não é assim. Mas eu creio que o final dessa pandemia, nós vamos ter um resultado positivo, inclusive com a liderança do Bolsonaro. Nós estamos, logo vai ser anunciado algumas coisas, uma novidade aí em questão da vacina, e então pode ser que nós vá despontar, né, nesse mundo dessa pandemia. Então, são coisas assim, ó, desculpa, a política, ela é muito dinâmica. Desculpa que assim, vou trazer a visão de uma pessoa que talvez está nos assistindo e que não pense, eu não consigo enxergar o que é o lado positivo quando a gente fala em quase 300 mil mortes, a gente fala um desastre econômico, não consigo mensurar ou visualizar isso. Eu falo em positivo na situação de que nós vamos ter um resultado, quem sabe, de resolver esse problema muito antes, que não dá para comparar o nosso país, o tamanho do nosso país, com outros países que às vezes as pessoas fazem a comparação. Isso é verdade. Né? Concordo contigo. Às vezes as pessoas comparam Brasil com a Itália, com a Espanha. Pô, quem conhece a Europa sabe que são países pequenos, não dá para a gente comparar. Hoje, por exemplo, a Holanda não tem casos e não tem vacinação. Mas vamos voltar para o nosso mundo. Não, só para concluir, tá? Você, logicamente, deve estar com o Bolsonaro em 2022. A única coisa, e aí eu concordo quando o Marco Maia fala em capital político, por exemplo, eu acho que o Bolsonaro estaria talvez muito próximo da reeleição se tivesse unido o Brasil em torno dessa pauta, e eu faço essa leitura também. Tu não acha que ele perde muito capital político para 2022 por causa das atitudes que ele puxou desde o início da pandemia? A gente fala já de mais de um ano. Esse é um grande problema dos políticos, às vezes eles se perdem na sua assessoria, né? Porque o Marco Maia, que tem muitos anos de luz na minha frente, né, nesse capital, eu sou totalmente novata nessa área, mas eu vejo que a assessoria o político em si, o presidente em si, ele não consegue ver todo o contexto. E os assessores para isso são chamados, assessor, para te assessorar, para te ajudar. E eu vejo que, às vezes, o Bolsonaro peca nisso aí. Ele traz tudo para ele, não escuta a assessoria, às vezes não escuta as pessoas, né? E, às vezes, se perde nisso aí. Também acredito que o Lula também faça isso, né? Eles, como eu volto a dizer, são homens fortes, têm personalidades fortes. Eu quero só retornar na questão da pandemia, porque a gente fala, não, vamos vacinar. Hoje mesmo eu estou abrindo, ontem eu fiz um ofício para o nosso ministro, e eu estou abrindo nas minhas redes sociais. Eu acho que as Forças Armadas, elas devem ser vacinadas imediatamente, né? Porque eles estão à frente. Claro, todo mundo deveria ser vacinado, mas a gente sabe que o problema da vacina é mundial. Eu vou ter que entrar um gancho aqui, Simone, me desculpa, mas tu acha que as Forças Armadas devem ser vacinadas antes dos professores, por exemplo? Os professores não estão em sala em aula, eles não estão em sala de aula, eles estão em casa. Mas aí não tem como abrir as escolas também, se não vacinar eles. Sim, mas aí que eu estou te dizendo, mas só que hoje quem está na rua, quem é que está na frente, quem é que está... Por exemplo, eu participo de todas as vacinações. Quem está te dando o respaldo na vacinação? Quem que vai no assalto? É o policial, né? Ele está na rua constantemente. Hoje, sim, estou dizendo assim, se nós tivermos que fazer opção, o pessoal da saúde, né, a segurança, eu poderia dizer assim, quem sabe, então, o funcionário público, dá para a gente se colocar nesse meio, as mulheres, né? Mas aí tu coloca a brigada, não o exército, né?
Não, eu falo em brigada, guarda municipal e polícia civil, eu falo nisso aí. E essas que estão na frente mesmo, né? Que estão ali no dia a dia conosco. Esses eu acho melhor. Quer ver um outro pessoal que deveria ser vacinado imediatamente? Os lixeiros. Eu vou fazer uma campanha para os lixeiros, porque eu não deixei nenhum momento, fiquei sem ter a arrecadação do meu lixo na frente da minha casa. E eles também estão suscetíveis, estão pegando lixo, estão pegando todo momento algo que alguém tocou. Né? Então, é difícil mesurar, né, quem é o mais importante, quem não é. Mas hoje, existe uma escolha. Então, é isso que eu digo assim, foi escolhido os idosos, a princípio, porque o vírus atacava, a princípio, os idosos mais. Hoje, essa nova cepa, a gente já sabe que não é isso. Hoje, é os jovens, né, crianças. Então, também, se fosse mudar, hoje nós teríamos que vacinar quem? Os trabalhadores que estão na rua. O motorista de ônibus, o cobrador de ônibus, né? Que estão ali junto com... Então, é difícil, é muito complicado. Eu sempre digo, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Né? Alguém vai ficar desagradado sem sua resposta. Mas eu diria o seguinte, Simone, se vocês me permitem aqui. Claro. Eu acho que o tema da pandemia ele vai fazer parte do debate político, eleitoral, né? E é óbvio que nós vamos ter que discutir a exaustão, né, no próximo período, o comportamento do governo brasileiro em relação à pandemia. Eu acho que o primeiro erro, Simone, é quando o Bolsonaro criou uma distância ou uma diferença entre a pandemia, a saúde e a economia, certo? Os dois temas, na minha avaliação, têm que ter o mesmo nível de prioridade. Assim como é ruim você fechar tudo, né, em função da pandemia e do nível de contágio que esse vírus produz, é ruim você... a situação que vive os nossos comerciantes, os nossos empresários e tal, que acabam sofrendo, é óbvio, os efeitos econômicos de uma crise que é da saúde. Por isso que eu digo que a primeira questão, o primeiro debate que nós temos que fazer é qual o papel de um governo, de um Estado federado, né, de uma união, como é chamado o nosso país e tal, na condução deste processo. Saúde e economia não caminham separadas, elas caminham juntas. Não é à toa que nós tivemos agora, por exemplo, está chegando a 1.500 assinaturas agora de empresários do setor econômico, do setor financeiro, né, do setor industrial, do setor comercial e tal, dizendo para o Bolsonaro, chega. Não há uma disputa, uma briga entre política, entre economia e saúde e economia. Se nós não resolvermos o problema da pandemia, a economia não volta ao lugar. Nós não conseguimos resolver o problema da economia. E se nós não enfrentarmos isso de forma contundente, né, não tem resultado positivo, Simone. Nós estamos aí... Nós estamos chegando a 300 mil mortes. Os hospitais estão abarrotados. Eu, por exemplo, que tenho plano de saúde, eu não estou saindo de casa, não é porque eu tenho medo, porque eu tenho receio de ficar doente. É que se eu ficar doente, eu não tenho para onde ir, certo? Eu não quero ligar para a Simone, para o Jairo Jorge, para dizer, Simone, já me arruma uma vaguinha numa UTI aí para mim, um leito para mim poder entrar, que eu não tenho leito, e não tenho por quê, não é porque a culpa da Simone ou culpa do Jairo, é porque nós temos muita gente se contaminando ao mesmo tempo, e exigindo que o poder público dê conta de uma situação quase que impossível dele dar conta e não evitar o contágio. Aí o presidente deu um mau exemplo, Simone. Nós temos que avaliar isso. O presidente ele não usava máscara, ele desincentivou as pessoas a não se aglomerarem. Ele deu um mau exemplo nesse aspecto. Ele não comprou vacina, ele negou a vacina até o último momento. Hoje eu estava vendo um videozinho aí na internet essa semana. O Bolsonaro, eu nunca neguei, nunca fui contra a vacina. Tem 20 falas do Bolsonaro assim, contra a vacina. Ele chegou a dizer que quem tomasse vacina podia virar jacaré. Né? Ele brigou lá, quer comprar vacina, vão comprar na casa na sua casa, não sei o quê. Aqui não é, eu estou numa crítica política, eu sei que essa não é a tua opinião, não é a tua visão e tal.
E volto a dizer, quando me encontrar com o Bolsonaro, eu sou amigo dele, eu vou dizer, Bolsonaro, tu me surpreende, porque eu achei que tu ia entrar para ser presidente e tu ia consertar o país, tu ia fazer uma unidade do país, ia chamar todas as pessoas para tratar sobre os assuntos da saúde, da economia, num processo que é de pandemia, ninguém ia ser contra isso. Ele poderia ser hoje um grande líder nacional, mundial, uma referência, não podia estar vacinando todo mundo. O problema hoje não é quem você vai vacinar, né, ou quem você vai dar prioridade. O nosso problema hoje é comprar vacina. Mas aí eu vou ter que entrar, Maia, porque aí... A própria prefeitura de Canoas, por exemplo, está comprando vacina, porque o Bolsonaro... Ela está entrando no processo para comprar, né? Claro, o consórcio, né? Porque o governo federal não comprou a vacina. Só um pouquinho, vamos contextualizar. O Bolsonaro era contra comprar vacina. Ele demorou, ele brigou, ele fez live ao vivo, tá lá gravadinho isso, lá ao vivo, brigando com o Dória, e eu não tenho nada a ver com o Dória, mas brigando com o Dória para dizer que o Dória, não vou comprar a tua vacina, essa vacina chinesa, essa vacina que tem inclusive um chip, que foi feita pelos chineses, que é um troço meio maluco, meio fora da casinha, né? Só contextualizando. Aí depois ele acabou tendo que comprar a vacina do Dória. A vacina chinesa, e as pessoas estão tomando vacina aqui em Canoas, estão tomando vacina chinesa. Se não tivesse feito isso, não tinha vacina nenhuma comprada no Brasil. Mas vamos só contextualizar. Esta responsabilidade, vai me desculpar o meu amigo, né, ex-deputado Bolsonaro, ele vai carregar para o resto da vida. Isso vai ser fruto do debate, da discussão, do tema. E quem andar do lado dele vai carregar isso para o resto da vida. Vamos deixar Simone. Simone, fala aí, Simone. Para começar, Bolsonaro assinou a primeira compra de vacina em novembro de 2020. Como tu compra uma vacina se ela não tem a viabilidade da Anvisa? Ou seja, não tem a autorização da Anvisa. Mas, Simone, o mundo vai fazer uma compra ilegal? Não, vai fazer uma compra ilegal? Não, né? O Bolsonaro, ao mesmo tempo, ele já autorizou a fabricação da vacina e estava sendo feita estudos no Brasil, bem desde o início. Tanto é que logo nós teremos a fabricação da vacina aqui no Brasil. E isso que eu falo, por isso que eu digo assim, não é questão do positivo ou negativo. Claro que quando a gente perde vidas, nunca é positivo. E aí eu volto a dizer, e aí concordo também, né, com Maia, que eu também tenho essa briga comigo. Gente, atrás de um CNPJ, quantos CPFs existe? As pessoas não fazem essa ligação. Normalmente, naquele barzinho lá da nossa esquina, da nossa casa. Um dono, mas quantas pessoas? Normalmente 3, 4, e fora os CPFs que trazem produto. Então, um empreendimento, ele gera muitas CPFs, muitas vidas, e é a dignidade do ser humano, do trabalho. Então, isso tudo tem que se contextualizar. Ou seja, a economia e a saúde, sim, tem que trabalhar junto, com toda a segurança, com toda a proteção do ser humano, porque a vida do ser humano, ela tem que estar em primeiro lugar. Então, eu vejo assim, não concordo com algumas posições, né, a maneira como o Bolsonaro se fala, às vezes, é que eu vou dizer assim, ele não é um político lapidado, né, ele realmente fala o que pensa. E eu acho que é isso que o povo gosta, né, ele fala o que ele pensa. Simone, só um pouquinho. 27, não, eu vejo assim, nós vamos nos surpreender, porque nós somos o 5º país em vacinação, né? Nós estamos praticamente à frente. A Alemanha hoje está fechando tudo, ou seja, eles estão entrando numa 3ª fase do vírus. A Alemanha, um país bem mais desenvolvido. Tu conhece a Alemanha, tu já esteve lá. A gente sabe o tamanho da Alemanha e sabe como é que eles vivem. E se nós continuar no mesmo ritmo... Não podemos se comparar. Nós vamos entrar na 3ª, na 4ª fase, na 5ª fase. Pode ter certeza, Maia, que nós não vamos entrar nesse ritmo. Logo nós vamos ter vacinas para toda a nossa população. Isso é um problema mundial, sim, a vacinação é um problema mundial. Nós estamos não tendo insumos até, inclusive, para outras doenças, né? Porque os insumos estão sumindo do mercado. E isso não é só no Brasil, é em outros países também. Então, é uma coisa assim, que nós não estamos acostumados, né? O brasileiro realmente não está acostumado com guerra, não está acostumado com esse tipo de coisa. Eu acho, inclusive, com aquilo que nós estamos fazendo, Simone, se tu me permite, tu que tem proximidade com o Bolsonaro, enfim,
tem proximidade com o teu partido, tem lá proximidade com ele, vocês precisam cobrar do Bolsonaro o que eu faria, eu cobraria dele como amigo, como colega, eu fui colega dele 20 anos lá na Câmara dos Deputados, então conheço ele, sei como ele agia, com o comportamento, tem que cobrar dele que ele tem que abandonar esse discurso negacionista dele, de que não tem vírus, de que não morre ninguém, de que não sei o quê, e vir para a linha de frente para comprar vacina, vacinar todo mundo. Aí não vai precisar mais, você tem que estar brigando para vacinar A, B ou C. Eu quero ser vacinado, você tem que ser vacinado, todo mundo tem que ser vacinado nesse país. Para começar a aula tem que vacinar os professores, para botar trabalhador nas empresas tem que vacinar o motorista do ônibus, o cobrador, enfim, a segurança tem que ser vacinada, você tem razão. Então aí na linha de frente, inclusive para impedir que haja aglomeração, tem que estar lá um soldado, um brigadiano, um policial. Então você tem toda a razão nisso. Agora, vocês têm que convencer o Bolsonaro a abandonar esse discurso. Mas ele não está, tanto é que nós compramos e queria dizer, quem sabe nós não vamos ser um exportador de vacina, mas quem sabe? Só para a gente continuar, nós já prevíamos que o debate... a nossa máxima aqui, Simone, é o seguinte, não basta trocar o ministro, tem que trocar o presidente, viu? Olha o que os Estados Unidos fez. Trocou o Trump pelo Biden, estão vacinando 3 milhões de pessoas por dia. Deixa eu só... Vamos, Maia, lá é um país de pesquisa. Nós não investimos em pesquisa no nosso país. É um grande erro dos governos passados, não investir em pesquisa. Eu mesmo tenho um pesquisador na minha família que está há 38 anos morando na Holanda, porque no Brasil nunca foi investido em pesquisa. E isso nós temos que voltar a ter no Brasil. Pesquisadores, nós temos que manter nossos cientistas, as nossas cabeças pensantes. Só porque a gente está cuidando do tempo aqui, a gente já previa que o clima iria esquentar e que eu acho que isso já é um termômetro do que vai ser a eleição no ano que vem. Só para a gente continuar aqui, deixa eu puxar para vocês mudando um pouco do assunto. Já se fala um pouco, e vou iniciar pelo deputado, vamos tentar ser um pouco mais breve só agora, uma possível união, né, do PT com alguns partidos de centro. O próprio Lula já fala sobre isso, no sentido de fazer uma grande união para derrotar o bolsonarismo. É essa frase que se fala. Isso não é um pouco, deputado, na sua avaliação, aquela visão da velha política, né, de que se une todo mundo, de que se coloca todo mundo no mesmo barco? Olha, eu acho que isso só será possível, Lucas, com a candidatura do Lula, né? Mas aí porque o Lula ele extrapola o mundo da política tradicional, né, do mundo das coligações partidárias e tal. O Lula é um ser político, né, e o Lula sendo candidato, né, isso também não está batido o martelo ainda que o Lula será o candidato, mas se ele for o candidato, abre esta possibilidade de uma frente um pouco mais larga, que vai até esquerda, pegando um pedacinho da centro-direita também, né? Porque uma parte do centrão, a Simone já colocou isso no início, né? Uma parte do centrão corre o risco de vir com o Lula também, né? Até porque conhece o Lula, sabe, né, como ele lida, sabe quais são os programas, os projetos que ele implementa e tal. Eu diria, bom, não é o ideal, né? Mas enfrentar o Bolsonaro não vai ser fácil também, né? O Bolsonaro, como a própria Simone também já colocou aqui, tem uma força política, né, que se consolidou aí neste último período. E é óbvio que o interesse de derrotar esse negacionismo hoje ele é muito maior numa parcela significativa da sociedade do que a própria disputa eleitoral pura e simples. Não é à toa, volto a dizer aqui, que saiu esse manifesto com mais de 1.500 empresários do setor financeiro, econômico, né, político, cobrando do Bolsonaro um comportamento diferente em relação ao enfrentamento da economia e da saúde. Isso é um campo político que já vai se consolidando, se conformando, né, para se afastar do bolsonarismo e, quem sabe, vir ali na frente se aproximar mais do centro, né, se aproximar do lulismo, né, porque também não é... Eu acho que o bolsonarismo e o lulismo são duas, hoje, vertentes muito fortes no país que vão aproximar e agregar campos em torno de si, que vão gravitar em torno de si. Então, bom, não é o ideal, mas é o que é possível, que está colocado na minha avaliação também para esse próximo período. Eu tenho certeza que isso vai ocorrer, né? Tenho certeza que uma grande parte do Centrão vai apoiar Lula, eu acho que vai ter uma concentração, até porque eles estavam já acostumados
uma outra didática, né? E o Bolsonaro entrou, mudou, muita coisa mudou, e isso está afetando até alguns conflitos de interesse. Quando o Maia fala dos empresários, eu acho que já tem um fator aí. Os empresários estão apoiando o Bolsonaro em função que o Bolsonaro nunca concordou em fechar o comércio, em fechar os empregos, né? Ele sempre trabalhou na linha de algo, eu não quero usar o profilático, eu quero assim, algo de proteção anterior, né? Que a gente conseguisse determinar, acabar com o vírus antes dele ser propagado, né? E nós teríamos condições. Alguns locais, por exemplo, hoje nós temos em São Paulo mesmo, uma cidade que zerou, não tem casos de Covid, mas alguns partidos entraram na justiça porque estão contra a decisão da prefeitura em ter dado, vamos dizer assim, os remédios, autorizado os seus postos de saúde a fazer um tratamento preventivo, essa é a palavra, tratamento preventivo. Volto a dizer, nós estamos vivendo um momento inusitável, todos nós temos medos, todos nós temos familiares, é complicado definir, né, quem é prioridade e quem não é. A vacina, ela vai sim chegar, mas é um problema mundial, isso é um problema mundial, e essa não vai ser a última pandemia. E a política, ela muda muito rápido, muito do dia para a noite. E eu volto a dizer, eu acho que Bolsonaro e Lula vai ser uma disputa salutar para a população brasileira, porque também a própria população, ela vai aprender. Nosso país, ele não é muito da história, né? Ele não é muito de buscar conhecimento, ele esquece muito fácil. E isso vai vir à tona nos discursos, né, nos debates, que eu espero sim, Carol, que tenha esses debates. Acho que vai ser muito importante debates desde que ambos, né, tanto Bolsonaro quanto Lula, que ambos têm personalidade fortes, tenha respeito, tenha coerência na hora do debate e que realmente tragam pautas importantes para todos nós brasileiros, né, que é o que a gente mais quer, crescer e desenvolver o nosso país. Eu, por exemplo, né, não tenho poder para ajudar, estou tentando ajudar na minha cidade, quero que a minha cidade se desenvolva, não me importa hoje, eu sempre digo, não me importa qual é o partido, me importa é a cidade de Canoas. Mas, claro, estarei do lado do Bolsonaro, assim como o Maia vai estar do lado do Lula, a gente não é hipócrita em dizer que a gente vai mudar do dia para a noite, né? Nós vamos nos responsabilizar. E vamos continuar vizinho. Nós vamos nos responsabilizar pela segurança do Bolsonaro nessa próxima eleição, para não deixar ele ter facada mais. Para poder participar dos debates. Todo mundo quer esses debates, vai pegar fogo no parquinho, assim como já pegou um pouquinho aqui hoje. E a Simone falou uma coisa interessante sobre a medicação preventiva. A gente fez um episódio aí falando sobre drogas e entrevistamos uma doutora em psicologia e ela falou um pouco sobre isso também. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o assunto, também escuta esse episódio, né, Lucas? E agora a gente vai passar para o último quadro, gente, porque tá chegando a hora, da temida hora do Jogando na Fogueira. Mas fiquem tranquilos que é só uma brincadeirinha de saia justa. A gente tem que correr que o tempinho tá voando. Então aqui é o seguinte, para ser bem de forma rápida, a gente vai fazer um trato, tá? Vocês só podem responder com sim ou não, concordo ou não concordo, ou com no máximo uma palavra, beleza? A gente vai fazer a pergunta... Aí é a resposta de mulher quando tá braba. Aí é o seguinte, tá? Nós vamos fazer a pergunta, a Simone responde e na sequência o Marco Maia responde, beleza? Sempre nessa ordem. Pode começar, Carol. Combinado então, vamos lá. Nem Lula e nem o Bolsonaro são candidatos. Quem ganha essa eleição? Nem Lula, nem Bolsonaro, não sei. Não tenho nem ideia. Deputado Marco. Eu acho que o Dória seria um candidato. Dória. Segunda pergunta, então. Lula foi preso injustamente? Eu não acho que ele tenha sido preso injustamente, não. Sim. Bolsonaro deveria ser preso por atentado à saúde pública? Não. Sim. Essa é boa, essa é ótima. Ciro Gomes ou João Dória? Olha, eu acho que... Ciro.
Vai, Ciro. Concordaram. Eduardo Leite ou Sérgio Moro? Eu fico com Sérgio Moro. Eu fico com Leite. Se Bolsonaro perder em 2022, ele vai aceitar a derrota? Acho que sim. Não. Se Lula provar sua inocência, ele ganha as eleições de 2022? Acho que não. Não. Eu acho que sim. Existe a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil? Não. Não. Bolsonaro deveria sofrer o impeachment? Não. Sim. E agora a pergunta que nos moveu durante todo esse debate hoje é o seguinte: segundo turno entre Bolsonaro e Lula em 2022, quem vence? Bolsonaro. Com certeza. Lula. Lula, com certeza. Muito legal, gente. Esse debate que a gente trouxe hoje aqui vai ser um pouquinho um spoiler de 2022, né? E a gente está chegando ao fim, então, de mais um episódio do Conversa Fiada. Muito obrigado a quem assistiu a gente até o final, quem ouviu aí pelo Deezer, pelo Spotify. Quem acompanhou, já deixa aí nos comentários o que achou, dá a tua opinião também, já fala aí quem que vai votar, quem que vai torcer, quem não vai. E também sugere um tema para a gente abordar aqui. Obrigada, então, ao ex-deputado Marco Maia pela disponibilidade e por ter topado essa conversa com a gente. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Oi, eu que agradeço aí o convite de vocês também e nós estamos aí nas redes, né, Twitter, Facebook, Instagram, @DepBarcomaia. Né, você consegue por aí encontrar todas as nossas redes. Obrigado, Simone, pela parceria, por aceitar também conversar com a gente. Como é que a galera faz para te encontrar lá nas redes sociais? Obrigada, Lucas, Carol, pelo convite. Obrigada, Maia, por participar aqui junto comigo. Foi muito bom essa participação. Eu tenho todas as redes também, Twitter, Instagram, Simone Sabin. Põe Simone Sabin lá, vou aparecer lá. Me sigam nas redes sociais para acompanhar um pouco o nosso trabalho e saber o que nós estamos fazendo, né, pela nossa cidade, por todas as pessoas. E um grande abraço para todos que estão nos escutando aí, que é bem importante. Acho que as pessoas têm que começar a buscar os debates, né? Ver nessa diferença aí, buscar o conhecimento. Valeu, hein, Carol? Valeu, Lucas. Um abração, Maia. Um abraço, tudo de bom. Obrigada. E então vocês já sabem que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify, no Deezer e também vídeo no YouTube. Quem estiver assistindo aí pelo YouTube já deixa um likezinho no vídeo. Um beijo, então, e até o próximo episódio. Aproveita e segue a gente nas redes sociais e já manda a sua sugestão de tema para a conversa fiada mais democrática do país. Um beijo, até!